Olá galerinha, só alegria, espero que estejam todos bem e com saúde, graças a Deus. Um forte abraço virtual em cada um de vocês. Bem, sejam bem-vindos a mais uma Arte em Casa. Na aula de hoje faremos uma breve introdução à origem do teatro e à sua função na sociedade como arte do tempo e do espaço. Antes, porém, vamos falar um pouco sobre os campos artísticos. Os campos artísticos estão divididos em três grandes campos que podem se subdividir: artes visuais, artes cênicas e música. As artes cênicas compreendem teatro, a dança, as performances, circo. Nas artes visuais, nós temos desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia e arquitetura. E a música, com toda a sua diversidade, os seus gêneros, enfim, que estão sempre interligando-se, mesclando-se com a arte. Para honrar seus deuses, os antigos gregos criaram maravilhas que os forçaram a fazer descobertas tecnológicas extraordinárias. Uma dessas inovações foi o teatro construído para honrar o deus Dionísio. Era o maior teatro já construído no mundo ocidental, com o projeto acústico mais avançado. Localizado a 160 quilômetros de Atenas, o Teatro Epidauros, de 14 mil lugares, tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. O teatro, tal como conhecemos no mundo ocidental, surgiu no século VI a.C. e passou por diversas transformações ao longo da história e por mudanças na sua forma de comunicação e de expressão. Entretanto, manteve uma característica importante pelo fato de ser a arte do encontro entre pessoas, ou seja, uma arte social. O surgimento do teatro se deu após o surgimento das cidades no Ocidente. Ele foi uma das principais atividades artísticas das urbes gregas, sendo, portanto, uma arte urbana. Sempre ligado às cidades, o teatro surgiu primeiramente nas ruas. Somente depois foram construídos os famosos teatros gregos, que manteve uma característica que é o fato de ser ao ar livre. Podemos afirmar que o teatro deu origem a diversas outras formas de expressões, como é o caso do cinema, da teledramaturgia, da telenovela, das séries na TV que assistimos na TV ou que assistimos na internet. Atualmente o teatro é uma arte que pode acontecer tanto em locais criados especificamente para esse fim, como é o caso de um edifício teatral, como em locais públicos, nas ruas, praças, na escola, em associações de bairros, instituições religiosas, etc. Qualquer lugar pode ser um espaço para o teatro. E, nesse caso, podemos assistir a uma peça teatral, a uma apresentação teatral realizada por grupos profissionais reconhecidos ou por grupos amadores. O espaço é o elemento fundamental das artes cênicas que pode modificar tanto o significado de uma obra quanto o seu processo de criação. Tomemos como exemplo já tradicionais shows culturais que realizamos na nossa escola. Por ocasião do encerramento do segundo bimestre, os nossos alunos dão um verdadeiro show de interpretação através das esquetes teatrais. Nesse momento é possível perceber na prática como determinado espaço da escola é transformado pela ação cênica e como cada ação é transformada pelo espaço. Ao refletir sobre a relação tempo e espaço nas artes cênicas, no teatro, na dança, nas performances, no circo, enfim, o que chama a atenção é
o acontecimento cênico. Ou seja, um evento no qual artistas e público compartilham o mesmo local durante o mesmo período. Por estarem fortemente ancoradas na mesma coordenada temporal e espacial, essas artes carregam uma importante característica, a sua efemeridade. Ao assistir um espetáculo teatral, uma apresentação de dança, um número circense, você está compartilhando de um momento único e não voltará a se repetir. Mesmo que no dia seguinte seja apresentado o mesmo número ou que essa apresentação seja gravada em vídeo e seja reexibida posteriormente. No mundo do teatro podemos citar o grande dramaturgo inglês William Shakespeare. William Shakespeare é o mais influente dramaturgo da história. Escritor, poeta, dramaturgo. Shakespeare viveu entre 1564 e 1616 e produziu um verdadeiro tesouro literário. Dentre as suas obras podemos citar Hamlet, Mercador de Veneza, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão e, claro, o clássico Romeu e Julieta. Este verdadeiro gênio da literatura dramática, que levou esta arte ao ápice da sofisticação e do talento artístico no século XVI, produziu obras as quais suas palavras ecoam através do tempo e permanecem vivas até hoje. Ele produziu trabalhos extraordinários, como é o caso de O Menestrel, com o qual deixo vocês. A gente aprende. Depois de algum tempo a gente aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a mão. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir suas estradas do hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto a ele por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importa. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-la de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que as verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E os verdadeiros amigos são a família que nos permite descobrir. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com as quais você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias do ambiente têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Aprende que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. E aprende que leva-se muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. E o tempo é curto. E o que importa não é aonde já chegou, mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser frágil, não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados.
Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Aprende que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajuda a levantar-se. E aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você sofreu. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que os sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tende a aprender a perdoar a si mesmo. E aprende que com a mesma severidade com que julgas, você será em algum momento condenado. E aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. E o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Por isso, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente é forte, que pode suportar, que pode ir muito mais longe depois de pensar que não podia mais. E aprende que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são tão traidoras que nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo